Olá, família Atitude, eu sou o Wilkley, estou em mais um podcast da família, seguindo aqui a gravação do currículo Hombridade. É isso aí, hoje nós iremos falar de um curso chamado Vencedores Nunca Desistem. Mas antes de iniciar aqui, gostaria de te pedir para, se ainda não se inscreveu, se inscreva aí, tem um sininho, aciona o sininho, dê um like, compartilhe também. Mais pessoas serão alcançadas e esse conteúdo irá abençoar muitas pessoas ao redor do nosso Brasil e do mundo. Amém? Hoje eu tenho dois convidados especiais aqui. Eu tenho o Robson Leão. Sou eu. E o Michel Guerreiro. É isso aí. Robson, se apresenta para a galera aí. Bom, pessoal, eu sou o Robson, da Maranata Curicica, faço parte daquele ministério há 16 anos e vim para a Atitude buscar esse conhecimento para levar para a minha igreja. Sou discípulo do pastor Vanderlei, que faz parte do Ministério de Família, um ministério que eu aprendi a amar, sou apaixonado por famílias, mas que agora, com o currículo Hombridade, tenho me apaixonado também em levar a palavra de Deus para esses homens que tanto necessitam, de aprender o que é hombridade. Amém. Vanderlei esteve conosco aqui na gravação do Tesouro. Sim. Vanderlei é benção. Só tem aquele defeitinho, né? Converter o time. Exatamente. O time dele não anda bem, não. Tá mal. 16 anos para ele se converter, né? Vamos orar por ele. Vamos orar por ele, coitado, tá sofrendo. Mas ele disse que ele crê que ele tá salvo. Ele é um homem de fé. É um homem de fé. Fala aí, Michel, pra galera. Eu sou o Michel da Natália, casados para sempre há quase 5 anos. Pai para toda a vida do Miguel e da Lavínia de 2 e Miguel de 3 anos, vai fazer 4 anos. E é uma honra estar aqui com vocês aqui, ombreando, conversando sobre o ministério. Eu sou um improvável, que se tornou um provável, porque eu nem queria começar no Ministério da Família para início de conversa. Quando eu entrei na igreja, eu ainda vim me tratando, o Espírito Santo me tratando desde 2017, quando eu retornei a Cristo, E a minha esposa, assim que nós casamos, falou: vamos fazer casados para sempre? Eu falei: casados para sempre? Para quê? Não estamos passando nenhum problema, nosso casamento começou agora, tá tudo bem. Aí já era de uma base missionária, mas tinha aquele orgulho, que o Espírito Santo vai quebrando, alguns pensamentos que estão ali errados na nossa raiz. E aí fiz Casados para Sempre com o Manuel, e foi uma bênção ali. Eu vi o que era ser um sacerdote do lar, e aí eu fiquei curioso, falei: homem é o máximo? Pô, o que é isso? Agora vou cair para dentro. Aí foi benção e estou aqui com vocês aqui. Graças a Deus, para honra e glória. E é um dos homens que está aí, galgando nessa empreitada do currículo Hombridade. Já fez quantos cursos já? Eu vou para o 7º agora. O 7º, né? Pro Homens Fortes em Tempos Difíceis. Você tem feito e ministrado, não é isso? Sim. Tem feito e ministrado, né? Exatamente. Está numa das turmas bem avançadas que nós temos aqui, não é isso? Eu acho que eu e o Newton estamos nas pontas ali. Isso, nas turmas. Do currículo. Minha turma está me acompanhando desde o Homem ao Máximo, mudando ali uma peça ou outra, mas até as peças que saem a gente está sempre mantendo contato. Amém. E é como a nossa, né, Robson? Robson, nós começamos junto, né? 2018, né? Primeiro semestre, não paramos, né? Só você que me abandonou. Esses caras disseram que eu fui um desertor. Eu tive que, num determinado momento da caminhada... Não, a gente entendeu. Mas assim... voltar a ministrar, né? O casado já estava sendo cobrado aqui pelo Ministério da Família. Pô, o cara e a esposa são líder, né? A turma se tornou uma família, né? A gente, como eu vi no seu podcast... Chega um pouquinho mais perto do teu microfone aí, Rob. A turma se torna uma família. O que mais me uniu a vocês foi o nosso momento de oração. Porque a maioria dos cursos, inclusive esse que nós vamos falar hoje, veio num momento de crise. E era exatamente em cima do que nós vamos falar. Verdade. Como administrar essa crise. Porque a vontade era de desistir. Mesmo eu sendo um líder do Ministério da Família junto com o Vanderlei, que é um ministro Casados para Sempre, o Juan, chegou um momento em que no meu lado profissional estava bem difícil. Eu atravessei uma crise muito forte. E a união que nós tínhamos ali naquelas turmas me fez continuar. Me fez ampliar a maneira como eu via a união dos homens. E como é que eu entrei no currículo Hombridade? Um dia eu deitado na minha cama, eu e minha esposa, a gente pensando o que eu poderia fazer, porque eu estava em crise na minha igreja também. E eu entrei no site da Atitude e vi. E eu, portanto, que o Vanderlei falou, eu entrei e falei: Vanderlei, eu quero mudança para mim. Eu vou começar esse currículo Hombridade. Você vai comigo? Ele falou: pô, mas como é o máximo?
Ele já se achava o máximo. Ele já se achava o meu máximo. Mas ele veio e começamos a fazer. E ele chegou no dia, ele contando, é muito engraçado que ele falou que no dia da turma ele falou assim, não vou falar nada. Ficar quietinho, porque eu sou pastor. Todo mundo... Eu sou pastor, não vou falar nada. Ele falava que foi o que mais falou na turma. Vou contar nada pra ninguém, eu sou pastor, tá maluco? O que nós tínhamos de falar era muito grande, de transformação. Eu com a minha idade, 2018 eu estava com 40 anos, 40 e poucos anos, eu não sabia o que era hombridade ainda. Não sabia o que era hombridade. Eu vim aprender fazendo os cursos, escutando aqueles homens que tinham muito mais experiência do que eu, falando o que era hombridade. Eu quis aquilo para mim com todas as minhas forças. Então, quando a gente fala que é preciso que os homens venham e façam esse curso, é porque eles têm que aprender por si só. O que é a transformação de querer aprender, de querer se tornar homem? Porque eu passei a vida toda sendo macho. Macho como marido, macho como pai, porque eu impunha as minhas leis. Macho na sociedade. Macho na sociedade, né? Como a gente já conversou, Wilco, muitas das vezes a minha impulsividade não me deixava ser homem. É isso. Quando você dá um passo para trás e verifica que você pode ser melhor, quando você deixa as coisas acontecerem da forma que Deus quer e não da forma que eu quero. Então, eu fui macho a minha vida toda e aprendi a ser homem quando eu aprendi o que era hombridade. Isso é muito importante o que você falou aí. A gente ministra, né, para a família. O meu testemunho também em cima do Casados, foi onde eu comecei em 2012. Era de uma outra denominação, da Assembleia de Deus. Eu e minha esposa fizemos o curso e minha conversão genuína veio através do Casados, porque até então eu era convencido, não era convertido, né? Verdade. Em 2011 eu fui convencido, em 2012 eu me converti de verdade. E o Casados foi uma ferramenta assim maravilhosa na nossa vida, No meu casamento. que foi a transformação, o divisor de águas para o meu casamento, para a minha família no geral, para os meus filhos. Hoje a minha família ela é baseada e pautada na palavra de Deus. É o que diz, né, como diz lá em Jeremias, eu e minha família, né, serviremos. Não, eu digo que eu e minha família, nós servimos ao Senhor. Todos os meus filhos são batizados para a glória de Deus. Amém. Minha nora é batizada. Você vovô, esse ano, o mais velho, casado. Eu também vou ser vovô aí, agora. tamo junto. Pô, ainda tem muito caminho para andar ainda. Então ainda tá com os filhinhos pequenos, né? Vou agora. Ser Sou vovô. menino novo. E assim, eu privo muito isso. O meu também vai ser menina, Maria Alina. Vou voltar pro jiu-jitsu. Agora tem que ficar brabo, né? Não tem jeito. o, Agora é e, o brabo bom mesmo, que né? e o bom que seus filhos já estão se capacitando. Isso, é fizeram ótimo. coragem, né? Que, assim, foi ótimo. muito importante para mim. Eu coloquei eles e eu estava até conversando com eles hoje antes de vir aqui pro podcast, né? Hoje não, foi ontem. E aí eu falando, poxa, vocês já podem fazer o Integridade Sexual, vocês já podem fazer o Tesouro, podem fazer o Vencedores Nunca Desistem, fizeram coragem, amém, mas vamos continuar, vocês adquirirem ferramentas, sabe? Porque isso vai dando uma base para eles espiritual, né? Porque a gente acaba estudando muito a palavra de Deus, o curso ele só é uma ferramenta, mas a gente vai estudar a palavra de Deus, eles vão se fortalecendo, né? E para enfrentar o dia a dia que para os garotos é muito difícil, para essa juventude hoje, a informação, né? A gente comentou aqui nos bastidores, né? Cara, um negócio maçante em cima deles, recebem muita informação. O diabo não brinca de ser diabo. Não brinca. E aí a gente tem que estar capacitando eles. Mas é aqui, somos 3 homens que um dia fizeram Casados para Sempre, mas viu a necessidade de fazer o curso do currículo Hombridade, começando com o Meu Máximo, e hoje nós estamos aí, eu e o Robson, nós terminamos, né, o currículo, o Michel está caminhando e, melhor de tudo, está ministrando, acompanhando essa galera, que isso é bom demais. E eu estou com uma turma também que nós estamos caminhando, sabe, Michel? E assim, foi o que o Robson falou, nós criamos uma família ali, um vínculo, uma afinidade, um ambiente seguro onde a gente consegue compartilhar as nossas necessidades, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Antes de virar pecado, nós compartilhamos, né, aquilo que tem nos levado, né, a pensar em pecar, né, as nossas tentações. E a gente confessa antes para não deixar virar pecado, né? Esse é o melhor remédio. Esse mês eu comecei a ministrar o Homem ao Máximo novamente, né, para uma turma, numa igreja que veio como pedir, né? O pastor Valando Júnior falou uma vez num café, e eu gravei isso no meu coração, que é o copia e cola, depois transforma.
Sim. Ele falou, vocês não têm que ter vergonha, se vocês estão vendo que está indo na direção de Deus, copia e cola, depois você transforma. Ele aprendia no discipulado. Essa frase marcou minha vida, porque eu peguei aquilo ali e comecei a transformar e levar para a minha igreja. As formaturas que eu vinha, e eu sou apaixonado pela igreja de vocês, porque eu vejo todo o trabalho que é feito aqui. Eu não estou falando isso aqui porque está diante das câmeras. Se você falar com as pessoas com quem eu discipulo, eu falo. Uma igreja ela se torna grande quando faz a diferença na sociedade. Verdade, a igreja de vocês faz a diferença para a sociedade. Verdade. Porque a minha igreja, como você falou, não tem título de igreja Maranata, Atitude. Não, é a igreja de Cristo. Mas existem pessoas que se comprometem tanto com a palavra de Deus que faz com que influencia outras pessoas. Eu sou influenciado pela Atitude para levar para a minha igreja, que sou apaixonado pela minha igreja, pelo pastor Marcos Barros, que abriu, falou, Robson, aqui, pode usar. E eu estou fazendo isso junto com o pastor Vanderlei. Amém. Entendeu? Hoje eu sou o responsável hoje por dar continuidade ao currículo Hombridade na minha igreja. O pastor Vanderlei é uma pessoa que ele tem um Ministério da Família e eu não posso deixar que ele fique sobrecarregado. Então eu falei, deixa comigo, eu faço. E eu tenho feito isso, criado também outros homens para dar continuidade, criando líderes que dê continuidade. Preparando os líderes, né? Exatamente. O reino é um só, né, cara? O reino é um só, né? O reino não tem bandeira. O reino de Cristo não tem bandeira. Jesus, é o mais importante. Jesus veio aqui e disse, ide, né, e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou, vai igreja Atitude, vai Assembleia de Deus, vai igreja Maranata, vai... Não falou nenhuma denominação específica, e de pregar. Ele não disse só quem deve pregar são os pastores, são os presbíteros, os apóstolos, todos. E de pregar a toda criatura. E não denominou quem deveria. Quem? Somos nós, os pequenos cristos que devemos fazer isso, né? Verdade. Mas esses cursos, cara, são assim top demais. E aí, a gente vai falar desse curso aqui hoje, né? O nosso abençoado Michel aí acabou de ministrar, então tá fresquinho na mente dele. Eu e o Michel, cara, mandou algo aqui para mim, ele falou assim, pô, tô com um resumo aqui. Falei, manda, Falei, manda, fica à vontade, meu irmão. Eu vou aproveitar esse resumo, cara, que eu achei muito top pra gente abordar algumas coisas aqui. O Robson, eu tenho certeza que vai agregar muito aqui. Ele até falou uma. já foi direcionando, né? Falou que quando você tava com exatos 40 anos... Você estava num momento muito reflexivo e o livro já tem uma das lições da crise da meia-idade. Sim, eu estava. E eu precisava de algo para me dar uma direção, porque, como você, eu me converti fazendo realmente o curso Casados para Sempre. Eu acabei não falando, eu sou o Robson da Nádia. Se eu fosse falar essa quantidade de filhos, a gente vai passar do tempo que tem que passar aqui. Nossa, que isso! Mas eu não, Quantos filhos tu tem, Robson? Eu tenho 3 filhos, mas eu adotei agora mais uma menina. Eu tenho 4, pô. Eu adotei a menina. Não, na verdade, eu tenho 4, né? Porque o Michael, que eu vou ser avô, é meu enteado, eu queria ele de 3 aninhos. Eu tenho 5 já, irmão. Para, Will. Já me passou. Falando parcelado. Eu sou tetra e o cara é penta. E há 6 anos atrás, nós adotamos a Maria Eduarda. Amém. Que está com a gente. E eu lembro dela, linda. Minha princesa. Que a gente está... Eu estou aprendendo novamente a ser pai com ela. Por isso que eu estou querendo voltar a malhar, fazer jiu-jitsu, que ela está ficando bonita demais, já tem 11 anos. Então, tá preocupado, irmão? Mas, para mim, foi um divisor de águas, né, o currículo Hombridade. Porque no Casados para Sempre, eu era um cara que é o seguinte, a Nádia, a minha esposa, era mulher e 3 homens dentro de casa. A Nádia, ela foi muito mulher de Deus. Eu falo que, para mim, ela foi Neemias. Foi ela que construiu os muros que estavam derrubados da nossa família. Eu sempre falo isso. A Nádia foi a Neemias. Uau. Porque ela construiu os muros, porque eu destruí, eu queimei. Porque eu não fui sábio, eu não era homem, eu era macho. Então, a Nádia, ela foi mulher de Deus porque ela soube ser sábia e edificar a sua própria casa. Então, a Nádia, quando eu comecei a fazer o Casados para Sempre, uma outra oportunidade eu falo desse testemunho da Nádia, ela era ela e 3 homens dentro de casa. Ela fazia o jantar, tudo certinho. Nós tínhamos uma mesa, mas não usávamos. Cada um pegava o seu prato para frente da televisão, ver o jogo do Flamengo, ver um filme e tal, e ela sentava sozinha na mesa e comia na mesa, botava posta a mesa para ela. Ela já estava profetizando que vocês iam sentar ali e você não sabia. E quando eu comecei a fazer o Casados para Sempre, isso bateu em cima. E o que eu passei a fazer? Muito profético. Ninguém mais vai sentar no sofá, todo mundo na mesa. Agora, muito profético. Quando eu comecei a fazer, eu nem tinha essa visão de família. Caramba. E ela fez com que a gente se sentasse à mesa
e conversássemos olho no olho, falássemos do dia a dia, e isso nos aproximou mais. Amém. Né? Nos deu uma referência. Glória a Deus por isso. Porque, assim, eu falo, não tenho vergonha de dizer, quando você não tem, eu não fui ensinado, eu não tive um pai para me ensinar a ser marido ou pai, eu não tive. Você conhece a minha história, sabe Sim. que eu fui aprendendo nos trancos e barrancos, e eu tive que ser moldado. Foi muito carrapicho que foi retirado do Robson, porque o Robson hoje fosse uma referência na igreja, como alguém que coloca o currículo Hombridade como uma referência para os outros homens. Robson, eu vejo que isso é por essa misericórdia que Deus tem pela nossa vida, sabe? Por isso que a gente está sentado aqui, porque se não fosse você, veio do mundo, eu vim do mundo, o Michel, um momento ficou, né? Não, vim lá veio do mundo também, né? Eu sou se nascido converteu e criado novo. na igreja, mas eu sempre falo, pergunto, você é da igreja desde quando? Aí eu falo, da igreja ou convertido desde quando? Tem Da dois igreja momentos. tu sempre foi, da né? igreja eu sou nascido e criado, convertido desde 2018. Aí isso tem uma diferença. É porque você conseguiu identificar isso, e isso é muito importante. Não significa porque a pessoa é criada na igreja, é filho de um crente de verdade, né? E que ela seja também. Talvez ela tenha vivido o tempo todo a vida dela uma religiosidade e não viveu o verdadeiro evangelho, que é o que a gente busca aqui, né? Que é a imagem e semelhança de Cristo serem resgatada. Por isso que o curso diz que a imagem e semelhança a Cristo são sinônimos à hombridade, né? A hombridade, né? Elas são sinônimos. A gente tenta resgatar isso o tempo todo através dos cursos. Por isso que cada curso é relevante ao extremo. Cada um ele é ímpar. O engraçado é que toda vez que você começa o curso, não, esse livro todos é melhor, é o melhor, esse livro é o melhor. Aí vem o outro. Aí vem o outro. Aí tu toma outra paulada, né, irmão? Cajadada abençoada, melhor dizendo. E quando eu recebi o convite para vir para cá, na minha cabeça tava, não, o meu favorito é o Homem ao Máximo e o Comunicação, Sexo e Dinheiro. Aí eu, dando uma recapitulada, cara, isso aqui é mina de ouro. E aí tu vai pegando o tesouro, vai pegando integridade. Agora eu vou para um Homem Forte em Tempos Difíceis, que eu já estou jejuando sobre esse curso já. Muito bom. Muito bom, né? Fizemos lá na creche. E aí, bom demais são coisas, né? Vocês falaram essa questão do ser crente com ser convertido. Se todos tivessem essa capacitação, né? Você entrou num site e viu lá... Isso, eu vi, eu precisava de mudança na minha vida. E eu precisava de um curso. E alguém falou desse curso para mim. E quando eu abri, quando eu coloquei... Então, rolou uma Jesuicidência aí. Eu vi a atitude que era mais perto de mim. Eu falei, eu vou lá. E na mesma hora eu fiz a inscrição e mandei para o meu pastor, Vanderlei. Faz aí a inscrição. Ele também aceitou e fez. E viemos aqui, ficamos encantados. Porque eu vim numa época, vocês são mais experientes que eu, né? Não vou falar respeito, né? Que não era debatido o pecado na igreja. Não era debatido certos assuntos, certas capacitações a nível tanto de pecado, de prática, no falar, no agir, no se portar, na importância da mesa. E essas coisas não eram tratadas dentro da igreja. Então a gente vivia uma vida, né? Não generalizando, claro, mas eu creio que a maioria, se bobear até hoje, vive uma vida que na igreja é uma coisa e fora é outra. E aí, uma religiosidade, né, irmão? Exatamente. Aí tu cai num legalismo que quando você começa a estudar de fato a Bíblia, né, como nosso parâmetro maior, mas os cursos eles vão nos dando uma capacitação ali particular em determinados assuntos, que isso vai te quebrando. Então, esse confronto, agora eu sou apaixonado pelo confronto. Eu sou apaixonado por exemplo, você chegar para mim, pô, Michel, você errou nisso. Cara, eu não levo para ofensa. Eu levo, tipo assim, ele tá falando em amor, porque ele quer que eu melhore. E isso que é legal. As pessoas não conseguem entender isso. E aí, entrando aqui já no nosso livro hoje, que a gente vai estudar, que é o Vencedores Nunca Desistem, o pessoal de casa poder olhar aí, tá aqui, ó, o slogan diz assim, ó, não são aqueles que nunca falharam, mas os que nunca desistem. Ou seja, vencedores não são aqueles que nunca falharam, mas os que nunca desistem. E tá aqui, né? É um zimbro, né? Que aí até tu colocou aqui, que é o arbusto do deserto, né? O arbusto do deserto. O arbusto do deserto. E aí ele fala um pouco aqui no Vencedores Nunca Desistem sobre a história de Elias, né? Diz que Elias lutou contra os 5 tipos de tentação, não é isso? Isso. E aí a gente vai começar a esmiuçar um pouquinho aqui, falando sobre os temas que são abordados.
O Elias lutou debaixo dessa árvore e bem interessante, né? Pois lutamos contra a nossa carne o tempo todo. Verdade. Por isso que quando a Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É isso, é justamente isso. A gente está lutando contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, o tempo todo. E eu creio que Elias passou por isso. Sim. Eu creio que ele passou por isso, né? Verdade. Até Deus vir ali e, meu irmão, como é que é? Né? A gente não passa por isso também, né? E assim, interessante aqui que o Michel até colocou aqui um resumo que é bem legal, todos passam por estresse, mudanças e crise. Então, o primeiro conceito e mais importante do livro é que a crise é normal à vida. E nós passamos por crise. Quem não passou? O Robson disse que quando foi fazer o curso, estava passando por um momento de crise. Difícil demais. Uma crise. Nós passamos por um momento de pandemia que foi o quê? Uma crise. Foi mesmo. Eu tive um problema seríssimo na pandemia. Sério. Com empresa. Minha empresa quebrou. Eu acompanhei isso com você e você está sendo uma referência para mim da maneira como você superou isso. Eu falo que o grupo se torna uma família porque você aprende como aquela pessoa supera uma crise. E às vezes eu via, caramba, como é que esse cara vai sair disso? E a gente estava orando por isso. A gente tinha um hábito de botar uma cadeira no meio, você lembra disso? A cadeira da bênção. A gente botava a cadeira da bênção no meio. Como a gente faz nas células. A gente sentia a dor um do outro, a gente ia para casa, ligava, passava mensagem para o outro, como é que você está, cara? Como é que está tudo bem? Você conseguiu? Isso fortaleceu. Porque às vezes você achava que era só você que estava com problema. Aumenta a nossa fé, né, cara? Muito. Aumenta a nossa fé. A irmandade, você ser irmão verdadeiramente daquela pessoa que está passando por aquilo. Empatia. Porque às vezes você não tem essa empatia. E o grupo se tornou forte de evangelizar um ao outro. O Wilco sempre mandou uma mensagem nos grupos, mandando uma palavra motivadora para a gente. E o cara estava passando por um problema. Entende? Ele estava passando por... E ele, com a palavra que ele dava, eu pegava aquilo ali, absorvia e repassava para os meus, que eu estava discipulando. É importante que você tenha uma palavra sempre positiva para dar para alguém. É importante que você tenha uma palavra profética para alguém. Está no livro. Está no livro. É uma palavra profética para que você dê uma palavra positiva. A gente não pode absorver o problema e achar que acabou a tua vida. É verdade. A gente passa, cara, esse livro ele é maravilhoso, né? E a gente passa pelos cursos e depois quando a gente vai dando uma lida, a gente fala, caraca, meu irmão, eu tenho que ler de novo, cara, esse livro. Estou precisando de novo e realmente eu estou passando por um processo difícil. Dá para em cada momento da vida você ir lá, vou pegar ele aqui agora. E aí, tu vê, vencedores nunca desistem, realmente, né? Não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem totalmente. Na contracapa aqui, o autor diz assim, né? Se você está pensando em desistir, lê este livro antes. Aí nós falamos aqui antes, estresses, mudanças, crises, né? Todos experimentam isso. Todos já foram tentados a dar as costas a uma situação, esquecer e desistir. O autor de best-sellers, Edwin Lewis Cole, nos ensina que a crise é normal à vida. Entretanto, Deus tem uma solução para que você se torne um vencedor em quaisquer circunstâncias. Os vencedores não são os que nunca falham, sim os que nunca desistem. Enfrentar a perda de um emprego, a crise da meia-idade, aí, Robson. Problemas conjugais, passamos por isso, eu passei por isso no início, né, lá da minha conversão, mudança de residência, dificuldades financeiras e o estresse cotidiano. Tudo isso pode se tornar combustível para nos impulsionar às nossas maiores vitórias e êxitos. Neste livro clássico, com capítulos de fácil leitura, o Edwin Lewis Cole oferece soluções reais e simples para as mudanças e as crises da vida contemporânea. Você aprenderá o que fazer diante de uma crise, os 10 passos para ajudá-la a superar a crise, como transformar as crises em grande sucesso, o seu papel na situação e a participação de Deus. Se as dificuldades da vida parecem grandes demais, saiba que a fidelidade do Senhor é ainda maior. Amém. Mesmo que se sinta tentado a desistir, você pode vencer. Tem uma frase que diz assim, não diga para o problema quão grande ele é, mas diga para o problema quão grande é o seu Deus. Verdade. Não é isso? Sobre a crise, né? Toda a tensão, para que você tirar, tá dando um livro, tentei achar que não consegui. Para você conseguir a afinação de um violão, você precisa tensionar a corda. Não, sabe, tu falou isso aí, eu entendi. Sabe por quê?
ele coloca, né, a crise. O que é crise? Todo tipo de mudança é crise. Até uma mudança positiva, você vai mudar de um lugar. Mudança de uma ambiente. Crise. Mudança de ambiente. Então, isso que você falou, as pessoas às vezes têm um conceito de que me converti, não vou ter mais problema. Não, você vai ter. Então, o estresse é necessário. E o livro mostra isso. O livro fala sobre isso. As pessoas. O que você falou da corda? Tensionar para afinar. Então, é igual a musculatura. O que a gente está fazendo? A gente está estudando, a gente está treinando e fortificando a nossa musculatura espiritual, intelectual também, porque é um livro. E assim a gente tá crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Para quê? Para quando vier uma situação difícil, a gente ter aonde buscar com o auxílio do Espírito Santo. Então, esse estresse é necessário. E às vezes a pessoa fica assim, não, eu não quero viver estressado. Não, se tu não viver estressado, tu tá morto então. Então, tu não tem o cortisol, né? Na psicologia explica que é o cortisol. Ela faz parte realmente, né? Diz aqui que a crise, geralmente, ela é o que nos estimula a vontade de desistir, né? Foi o que tu falou. O cara acaba normal, é natural para ele. Só que a crise é o resultado natural da mudança. Se você não passar por crise, tu não muda. É isso aí. Exatamente o que eu falava. Se você tem a tal zona de conforto, né? Isso que é perigoso. Exatamente. A tal zona de conforto, quando você é retirado dela, você acha que acabou a tua paz. E é o momento de você se movimentar para que você possa chegar aonde você quer. Às vezes Deus vai te tirar da tua zona de conforto para te levar para outro lugar. O Vanderlei brinca comigo, né, meu pastor, fala que começa segunda-feira, a gente recebia a nossa aula, terça-feira eu dava aula, quarta-feira era culto. E quanto mais eu me envolvia, mais eu queria. Me fez movimentar de tal forma que eu tinha essa necessidade. Quando a gente acabava algum ciclo, está faltando alguma coisa. Aí eu ia para a agenda para ver se estava faltando, se eu estava esquecendo de alguma coisa. Então, crise, como você falou, é exatamente tensionar para ver essa afinação que a gente precisa. Ele fala isso, como tu disse, né, no livro, sobre essa questão de afinar. Porque o violão, a corda para ela pegar a afinação, ela tem que ser o quê? Ela é entrada numa crise. Numa crise. Senão não sai o som não fica suave aos nossos ouvidos. Você é músico, né? Hã? Você é músico. Não estudei literalmente. Eu arranhei cantando aí no mundão, né? Mas para Jesus o negócio tem que ser mais sério, né? Aí eu falei, não, deixa eu ficar só aqui usando esse talento que ele me deu aqui, tentando usar, né? Pelo menos aí de ensinar, que é através dos cursos que a gente usa. Eu trabalhei com apresentação de shows, trabalhei com eventos, cantei no mundo secular, mas na igreja eu nunca me arrisquei, só em coral. Entendeu? Só em coral. Não, porque eu vi que uma foto tua cantando. Isso, eu cantava no mundo secular. Eu também vim de família de músico também. E é muito interessante. Isso que vocês falaram da afinação, né? É igual, eu vi um pastor falando, né? Que na vida tudo é o equilíbrio. Sim. E o que a pessoa associa com o equilíbrio? Uma coisa leve. Não, na verdade não é. Porque para você manter um equilíbrio, né? Vamos supor, eu vou manter aqui o equilíbrio do celular. Eu tenho que estar tensionando. Se eu não manter essa tensão, ele vai tombar para um lado. Já viu aqueles caras que andam na corda bamba? É isso aí. É uma tensão total. Imagina o nível de concentração que aqueles caras têm que fazer aquilo, né? É isso aí. São acrobatas, né, que fazem isso. E quando tu falou da questão do crente que pensa que vai se converter, não vai ter problema, a palavra vai dizer pra gente que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No livro, Euclides, tem uma parte interessante que vai falar exatamente da crise. Está lá na página 32, que diz assim, Deus libertou seu povo, a nação de Israel, do Egito e da escravidão. Essa libertação não estava baseada no lugar de onde os retirou, mas para onde os queriam levar. A Bíblia registra, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. Muitas das vezes ele vai te tirar de um lugar que você acha que é melhor para você, e Deus sabe e tem o melhor para nossas vidas. E às vezes a gente quer relutar para ir para aquele lugar melhor, por medo da crise, por medo desse processo da crise, sabendo que Deus nos direcionou, como vocês já mencionaram sobre Abraão. Abraão saiu de um lugar, ele não sabia para onde é que ele iria, irmão. Imagina a crise que passou pela cabeça dele. Vou sair de um lugar que eu já me estabeleci, vou para um lugar que eu não conheço, não sei o que eu vou passar. Então, se ele é pai da fé, porque ele foi para onde ele iria. Bom, isso aí é tremendo, né? Forte, é forte. Então, é forte.
Deus vai nos tirar muitas das vezes do lugar que você acha que é melhor para você, porque você está na sua zona de E conforto. confia, né? Tipo, E você está ali porque você sabe. E às vezes o diabo quer que você fique ali. Porque sabe que se você for lá para frente, você vai alcançar vidas, você vai mostrar que é melhor, que Deus tem razão, que o melhor de Deus está nas nossas vidas à frente, um pouco mais à frente. Mas a gente quer continuar naquele lugar para Sim. evitar a crise. Cara, toda mudança ela gera um pouco de resistência, seja em qual ambiente for, em qual esfera da vida que a gente estiver, né? Seja familiar, seja no trabalho, né? Financeira, ela vai gerar um desconforto, Verdade. né? A mudança. Mas quando as coisas acontecem, que a gente não entende que a vontade de Deus, como diz a palavra, ela é boa, perfeita e agradável, né? E quando a gente tem a aflição, a gente tem que ter a certeza de que Deus está no controle de tudo. E Ele vai nos capacitando para tudo isso. Eu estou passando por um processo de incerteza. Porém, eu tenho entendido que Deus está no negócio. Me bate uma aflição, uma angústia, sabe? Um momento de incerteza, Sim. às vezes uma crise de ansiedade, né? E eu tenho feito o quê? Muito. Chamado minha esposa, vamos orar, ora por mim, estou precisando que você ore, eu estou numa crise de ansiedade muito grande. Isso é importante. Mas aí vem o refrigério que Deus coloca na nossa vida, né? Que através do servir, e o servir, ele faz com que Deus vá cuidando de você. Porque enquanto a gente está cuidando das coisas de Deus, Deus tem cuidado das nossas coisas. A palavra de Deus diz que todo trabalho no Senhor não será em vão. É a palavra dele que nos assegura isso. E justamente, então, quando a palavra também diz que a gente deve trazer à memória aquilo que nos traz esperança, é isso, é esse momento. Se a gente está servindo, tem uma promessa, sabe? Deus, não foi nós que nos capacitamos, foi Deus que nos capacitou. A palavra de Deus diz que não foi vós quem me escolheste, mas eu escolhi a vós. Será que o improvável, como você disse, Michel, o improvável Robson, o improvável Wilkley estaria aqui se não fosse Deus que tivesse escolhido a gente? Verdade. Será que a gente já não teria desistido, né? De assumir esse chamado que ele colocou nas nossas vidas, Verdade. não é isso? No livro também fala sobre exatamente esse chamado Aqui, eu acabei achando sem querer o que eu queria. Uma certa quantidade de atenção é necessária para afinar um violão, um piano, uma empresa e até mesmo uma pessoa. Né? Mas aqui, em cima do que você estava falando aqui agora, as palavras, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. O caráter dá sustento ao talento. Isso aí, moldado no nossa, meu isso é caráter. muito forte. Eu tinha talento, sim, mas eu não tinha caráter. Enquanto eu não me converti, eu não tinha caráter. Quando você passa a ter caráter, quando você se preocupa com o teu caráter, você passa a ser melhor. Você passa a medir as suas atitudes. Né? Quantas vezes eu conversei com o Wilkley sobre minhas atitudes. E eu estando na igreja, eu tive que medir muito isso. Quando eu comecei a fazer o curso, ao meu máximo, isso é engraçado porque a minha esposa viu a mudança na minha vida. Eu no trânsito era o terror, Michel. No trânsito eu era muito brigão. Ia querer me bater. Minha esposa andava com um livro. Toda vez que eu começava a me exaltar, ela levantava o livro devagarinho assim. Ela vai estar ouvindo, ela vai falar isso. Toda vez que ela começava, ela fazia assim. E as pessoas que me amavam na igreja, sabiam como eu era antes, falavam assim, ô, meu máximo? Né, o meu máximo, você está fazendo curso? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Eu passava a ser controlado. Eu sei que era o Espírito Santo usando aquelas pessoas. Certa vez, próximo da igreja, um rapaz me deu uma fechada. Jesus, você sabe, está de prova. Ele me deu uma fechada. E eu quase que explodi. Quase não, eu explodi, mas para a glória do Senhor, alguém foi usado por Deus. Na hora que eu saí do carro, que eu ia fazer aquilo que eu sabia fazer de melhor, um irmãozinho da igreja, ô, irmão Robson! Eu olhei pro cara que eu ia proferir algumas palavras que não seriam muito bênção para a vida dele, eu olhei pro irmãozinho que foi usado pelo Espírito Santo, voltei pro meu carro, dei tchau, voltei, fui para a porta da igreja e fiquei sentado Socorro lá. bem presente na hora da angústia, esse irmão. Não, foi de Deus, porque você precisa ser acompanhado. É verdade, cara. Meu pastor Marcos fala uma frase que a gente precisa de Deus, mas nós precisamos de homens de Deus. E você precisa identificar Deus na vida desses homens. Porque, às vezes, você é induzido ao erro por alguém que está errando
Não é levado por Deus para te dar um conselho. E eu, para a glória do Senhor, eu fui acompanhado por homens de Deus. Né? Eu tinha um irmão que eu tinha uma raiva dele, cara. Era chato, mas foi tão primordial na minha vida. Alcirone, ele vai ouvir isso. Alcirone foi um homem de Deus, um homem que me acompanhou na época da minha van, nessa caminhada, nessa transição do Robson de antigamente para o Robson novo. Era um homem que sempre tinha uma palavra de Deus para me dar no momento certo. Era um homem que chamava, antes de começar a trabalhar, vamos orar, porque eu não tinha esse hábito. Porque o hábito de orar, ele te traz intimidade com Deus. Te aproxima, ele traz né? aproximação para Deus. E ele era esse homem que, chegou a hora, vamos ali, vamos orar. Eu passei a gostar disso, virou um irmão para mim o Alcirone. Então, no meu início, foi essa transição foi importante. Esse livro, Vencedores Nunca Desistem, aqui nesse resumo aqui, né, que o nosso abençoado Michel colocou bem, né, tem 3 partes, o livro é dividido, né? A gente fala sobre a crise da adversidade, que a gente já abordou aqui, né? A gente fala sobre a crise da mudança na segunda parte, e a terceira parte do livro, acho que fugiu aqui de mim, está aqui na terceira parte, aqui na capa do livro. E perseverando uma vida vitoriosa. Então, Michel, cara, eu estava dando uma lida aqui no resumo que tu colocou, e aí, cara, você tem um testemunho teu pessoal sobre, né, desses temas aí. Tem como compartilhar com a gente? O Robson já compartilhou esse testemunho aqui poderoso, né? Que agora ficou manso. Glória a Jesus. No final desse livro, nessa parte 3, Perseverando uma Vida Vitoriosa, ele fala muito do homem natural e do homem espiritual. E é maneiro ver porque todos nós fazemos essa transição mesmo, né? Para estar no homem espiritual, que é justamente a imagem e semelhança de Jesus. Amém. Nessa testificação. O testemunho, ele é bem interessante, porque é um aluno, nosso grupo é praticamente uma família também, assim como a turma de vocês. Então, não estou nem citando o nome, se ele ver, ele vai saber. Mas foi poderoso, porque a lição era, Deus será fiel a você. E realmente, quando a gente está ministrando esses cursos, não sei se acontece com vocês, mas às vezes parece que começa a acontecer coisas pertinentes... Justamente é o que a gente está ministrando. Curso. É tipo assim, você está ministrando, você está ali, então... prova prática da fé agora. Deus vai provando a gente, né? Literalmente. E aí teve um irmão que chegou nessa aula e, tipo, todo mundo compartilhou a melhor parte do curso, né? O compartilhamento, e chegou na parte dele, ele parou. Cara, eu não fiz essa lição, porque eu tô querendo entender até aonde que Deus é fiel mediante a tudo que eu tô passando. E aí ficou aquele silêncio, ele começou a chorar. E claro, né, ali a gente não é um pastor, o curso fala, nós somos apenas um instrumento, facilitadores, né, do Espírito Santo. A gente orou por ele, fizemos a cadeira da oração com ele, continuamos a lição para mostrar para ele a fidelidade e aquilo que você falou bem, que o Wilkley usou um versículo, e o nosso pastor já falou isso, olhar sempre o retrovisor da vitória. Então, às vezes, a gente está mediante um problema e foca no problema. Então, se a gente parar para analisar a nossa vida num todo, tiveram vários flashbacks positivos. Sim. Só que a gente está focando no problema ali agora. Então, quantas vitórias Deus nos deu até trazer até aqui? Ou seja, verdade. Se ele está nesse curso, esse curso é o 6º nosso. Ele passou por 6 cursos para ele chegar no 6º e falar que Deus não era fiel. Ou seja, ele estava provavelmente nesses 5 tipos de tentações aqui que passa por 5 tipos de tentações, né? Que Elias passou, né? E aí, mas é claro, ele superou isso, seguiu o curso, terminou e está com a gente firme até hoje. Ou seja, foi um momento que todos nós, na verdade, às vezes passa por momentos que a gente precisa estar... me ajuda aí, vamos conversar. A gente tem que deixar bem claro, né, que quando Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é justamente sobre isso. Nós vamos passar por certas dificuldades que muitas das vezes a gente não vai entender. A gente vai tentar até questionar Deus de alguma certa forma, quando esse irmão aí, no momento que ele devia estar passando ali, cara, a gente não consegue entender. O cara não consegue entender, ó. Deus irá falar com você, né, que é na lição que eu falo aqui, né, dessa primeira parte, que Elias passou por depressão, desespero, resignação, fracasso e sentimento de inferioridade.
Um homem que foi usado por Deus tremendamente. Elias, a gente está falando de Elias. A gente não está falando do Wilker aqui, do Robson, do Michel, não. A gente está falando do Elias. Não, e Né? no conteúdo ele fala o quê, né? Na página 38, ali já fala, a chave, né? É no dia seguinte, quando estamos cansados, desarmados e relaxados, que ficamos mais vulneráveis. Nossa vigilância diminui. Ou seja, né? Eu até botei aqui. A maior batalha pode aparecer no momento de descanso, porque a gente abaixa a guarda. Porque esse momento aqui que ele teve essa depressão foi um momento depois de ele vencer os profetas de Baal, da Jezabel. E aí ele foi para o deserto. Essa árvore, né, que é a árvore do zimbro, é uma árvore boa que dá um descanso. Ele parou ali para descansar. E o livro ele explica que muita gente às vezes para debaixo dessa árvore na vida, que é a zona do conforto, e descansa e fica, e morre. Quando, na verdade, Deus está te chamando para algo maior. E aí Deus fala o que para Elias? Elias, ainda tem um planejamento para a sua vida. Deu 3 comandos para ele, né? Não, até me esqueci se ele cumpriu os 3, mas ele fez ali o que Deus ordenou, que até ele deu um manto para Eliseu seguir. E aí ele trocou essa depressão pela carruagem de fogo. E foi ali arrebatado. Ele passou por esses 5 tipos de tentação, mas depois aí Deus deu para ele 3 coisas, né, em favor dele, que foi Deus o alimentou, Deus lhe deu descanso e Deus lhe proporcionou quietude. O que é quietude? É a paz, que transcende todo o entendimento que só Deus pode dar a gente. A paz é até mesmo para enfrentar um problema. A gente tem que entender que esse ensinamento nos diz que mesmo depois de uma batalha, de uma vitória, vão continuar vindo lutas. Só que você agora tem a experiência e você tem a prova de que Deus existe e de que Deus é com você. Verdade. Então nós temos que aprender cada vez, por cada luta, por cada batalha, que Deus sempre estará conosco, desde que nós nos coloquemos na posição de luta. Eu falo sempre para os alunos que eu falo o seguinte: hoje o Robson é um guerreiro no jardim. Eu sei lutar, mas eu prefiro a paz do que ser um jardineiro dentro de uma guerra, você não saber lutar. Hoje eu sei lutar, hoje eu sei me defender, mas eu quero viver no jardim, na paz, e saber passar por essas crises na paz em que eu tanto amo, estar com a minha família, lutar por homens e mostrar essa amplitude que é o Senhor nas nossas vidas. Porque o ministério do Hombridade, ele amplia os nossos horizontes. O que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com outras pessoas. Essas pessoas que estão vindo para a minha igreja, como eu vim para a Atitude buscar esse currículo, está já fazendo efeito. O homem que tinha uma atitude errada, ele pensa, eu estou passando uma luta, eu não preciso falar nome, mas eu estou com um rapaz que confessou um pecado que ele quer largar. Glória a Deus que ele confessou, glória a Deus que ele conseguiu conquistar a confiança. Né? Me liga, vamos conversar, vamos. Ótimo isso. Porque quando ele confessa e se arrepende, logicamente ele vai largar. Logicamente ele vai alcançar a misericórdia do Senhor. Esse é o intuito, entende? Então, quando você vê Elias passando e recebendo tudo isso do Senhor, se posicione, esteja na posição. Mesmo que você descanse, saiba que a luta vai voltar e você já sabe como vencer. Verdade, foi o que. E aqui, quando ele fecha aqui, ele bota uns adendos aqui, bota assim: lembre-se, né, o poder de Deus é liberado em nossa vida na proporção de nossa obediência. Exato. Sim. E aí a gente tem que estar se colocando à disposição de Deus em que, primeiro, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o tema principal da Bíblia para a gente é obediência. Se a gente não conseguir obedecer, a gente não consegue alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Está tudo ligado à obediência. As consequências, ela vem por falta de obediência. O pecado entrou no mundo por falta de quê? Obediência. A gente sofre por causa de quê? Desobediência. Tem até uma frase, tu falou disso da obediência, do livro ele fala, né? Fidelidade é a marca de maturidade. Exatamente. Caramba, eu frisei isso. Frisou também? Eu frisei porque eu só me senti maduro quando eu passei a ser fiel. Fiel à minha esposa, fiel aos meus amigos, fiel aos meus princípios. Coisas que eu não tinha. E eu passei a ser fiel. Passei a colocar princípios, porque eu vivi muito do meio. Sabe? Eu vivi muito do meio. Quando eu passei a viver dos meus princípios, as coisas melhoraram de tal forma. Eu passei a ser visto de uma outra forma. A minha igreja passou a me ver de uma outra forma. Então, quando você é leal, você dá sinais de maturidade. Quando você não é leal, você é um garoto.
inconsequente, né? Verdade. E para encerrar aqui, ele diz que a crise é apenas um meio de transição. Amor é o desejo de beneficiar outros, mesmo que em detrimento de nós mesmos, porque o amor deseja dar. Deus nunca deixa de trabalhar para o seu bem. E aí, encerrando essa primeira parte aqui do livro, eu falo por mim mesmo. Quantas vezes eu já pensei em parar? Eu não paro, sabe por quê? Eu olho na minha retaguarda. Eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho a nora, as namoradas dos outros filhos, né? Vou ter uma netinha. Muito parecido comigo. E aí a gente começa a olhar no retrovisor de coisas que nós passamos, como tu citou aqui, né? E fala, caramba, eu já passei por coisas, mas eu não posso parar. Pô, porque eu estou na presença do Senhor hoje, os meus filhos estão, a minha casa hoje serve ao Senhor, meus filhos são convertidos, são batizados, estão caminhando, e vai vir uma neta, e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa estar sendo exemplo, porque o importante não é somente como a gente está vivendo no dia de hoje, mas qual o legado a gente vai deixar. Exato. E aí, se a gente não desistiu, a gente vai deixar para essa galera o quê? E mesmo em momentos de crises, angústias, aflições, depressões, momentos de querer jogar para o alto, meu pai se manteve firme. Poxa, o meu sogro se manteve firme. O meu avô se manteve firme. Verdade. E a esposa que está do nosso lado no dia a dia, ela vai se fortalecendo. Porque nós somos o sacerdote do lar. Nós aprendemos isso lá no Homem ao Máximo. E a gente aprende a ser o sacerdote, porque a gente acha que a mulher que tem que orar, porque ela é a coluna, não. Quem tem que orar somos nós. Nós é que temos que ministrar, né? E nós aprendemos isso. E quando a gente deixa de orar, o livro aqui fala também que a gente se distancia de Deus. E quando a gente se distancia, a gente perde a intimidade. Se a gente perdeu a intimidade, a gente começa a desobedecer, porque a gente não está mais ouvindo a voz de Deus. Eu estou ouvindo um podcast essa semana e está falando justamente ficar sensível à voz de Deus. Depois me passa isso. Vou te passar. Cara, sensível à voz de Deus. E fala justamente sobre isso. Como é que a gente fica sensível à voz de Deus? Buscando, conversando, orando, buscando cada vez mais. Lendo a Bíblia, Lendo a Bíblia. Isso aí. orando, Você começa a identificar em mínimos detalhes. a voz de jejuando, Deus. porque o jejum ele faz o quê? Que a gente mate a nossa carne, a nossa vontade, Isso aí, o nosso desejo, se mortificando. aproxime de Deus, faça a vontade de Deus. O apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente tem que tentar se aproximar a isso o tempo todo, é justamente não desistir, porque as aflições, as tentações, o desânimo vão acontecer no percalço da vida, são inerentes ao nosso querer. Isso vai ser tremendo a gente continuar trabalhando isso na nossa vida, porque lá na frente vai surtir um grande resultado, essa que é a verdade. Você até falou esse conceito aí, né, de como ouvir a voz do Espírito Santo. E olha só como é que é Jesuicidência. Eu anotei isso hoje. Espírito é um só, irmão. Eu te mandei um resumo Mandou. e anotei antes, porque o livro, no final, ele traz um conceito do homem espiritual. Então, eu botei aqui, né, um identificador de ouvir a voz do Espírito Santo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, foi o que você falou, e a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aí é aqui que eu boto como chave, né? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, quando a gente coloca, né, as razões naturais do dia a dia, o cotidiano, é um desemprego, que é o que o livro trata, é uma doença, é uma morte inesperada de um parente, a gente tem que olhar um plano maior. Dá até um testemunho breve aqui, comigo mesmo. O Wilker acompanhou um pouco o que aconteceu na minha família, né? Eu fui demitido. Eu tinha uma estabilidade na minha empresa de 2 anos, né? Uma questão lá burocrática. E eu tinha uma estabilidade, eu era estabilizado, sou formado em administração de empresas. Estava estabilizado, não pensei que ia passar por perrengue. Fui mandado embora de uma hora para outra. Eu que estava mandando os outros embora na pandemia, então, demiti a gente todo dia. Um dia chegou minha vez. Aí minha esposa, sua vez por quê? Não entendi. Homem natural, não entendi.
vou orar. Mas eu e minha esposa falamos assim, vamos orar, tudo é da vontade de Deus. Isso eu aprendi até com a minha família, que nem você falou, jejuar e orar, vamos ver qual é o plano de Deus, que é alguma estação nova. Minha sogra falece, 1 mês depois. Ou seja, se eu estivesse trabalhando, como é que eu ia dar suporte à minha esposa? Porque a minha empresa era uma rotina de trabalho que eu entrava de manhã, só chegava em casa de noite. E aí, quando minha sogra faleceu, aconteceram coisas que só eu tive a capacidade de resolver, porque meu sogro não conseguia emocionalmente. Bem abalado. E minha esposa estava grávida da minha filha, também não conseguia. Então, eu tive que lidar com aquela situação toda, e 1 mês depois o meu sogro ainda foi atropelado. Durante o curso, cara. Durante o curso e quase morreu. Eu lembro disso. Ou seja, aí você vai entendendo a mecânica do reino espiritual. É tipo assim, eu queria estar trabalhando, eu queria... E hoje eu estou numa situação, né, para fechar, que eu estou me reinventando, estou empreendendo, estou trabalhando com a minha esposa mais do que nunca. Tô mais tempo em casa, por isso que eu consegui vir. Aí eu trabalho em casa, pego minha filha na escola, levo ela para a escola. Então você vê, a gente tentar sempre orar e identificar o que Deus quer da gente agora. Verdade. Cada dia é um dia. A gente não consegue entender os propósitos de Deus, a verdade é essa. Você vê, você contou 3 situações, você passou por uma crise com 3 situações diferentes dentro de um momento de crise. Um financeiro, de uma perda de um ente querido, e saúde, que foi o teu sogro que teve aquele problema que ele ficou muito tempo debilitado. Mas, para a glória de Deus... Hoje está restaurado. Está restaurado. Vejo que você e tua esposa estão sendo assistidos por Deus diretamente, que a gente vê milagres, né? Isso é milagre, né, irmão? Amém. É milagre pelo propósito. Eu creio que a saudade, ela sempre vai ser grande, até mesmo porque a sua sogra é uma pessoa muito ativa no Ministério da Família. Todos aqui sempre amaram, e fica a saudade para nós e para a família mais ainda, né? Foi o que tu falou, ela ainda deixou um legado à minha sogra. Sim, e ela era uma mulher de fé, uma mulher de fé, uma mulher que, meu irmão, metia a mão na obra, não tinha tempo ruim não, sabe? Era à disposição pura. E isso é muito, muito legal, cara. A gente sabe ver que Deus, ele em todo tempo é bom com a gente. Até nos momentos difíceis a gente não consegue entender. Como eu compartilhei com vocês, eu tenho passado um problema de trabalho, eu tenho que fazer uma cirurgia no quadril, não pude fazer ainda, né? Eu tenho que botar uma prótese no quadril, devido a um desgaste de cartilagem, eu não tenho mais. Isso está me limitando em muitos movimentos. Hoje eu não posso fazer o que eu mais gosto, que é jogar um futebol, jogar um futevôlei. Né, me limita. Eu tenho que fazer essa cirurgia, porém não posso devido ao trabalho, porque eu tenho que estar presente. Eu tinha uma sociedade que acabou, foi uma sociedade que... Sociedade, quando acaba, ela é como um casamento e ela é traumático, deixam, né? E para mim foi muito ruim, principalmente na parte financeira. Como você disse, eu estou tendo que me reinventar, buscar novos parceiros e tudo mais. Houve várias questões que eu estou tirando muito aprendizado, e por isso que vem esses momentos difíceis, que a gente entra numa ansiedade muito grande, e aí vem a parte da oração, né? E a gente tentar lembrar, trazer à memória aquilo que nos traz esperança sempre, né? Que Deus conforta a gente, principalmente numa palavra rema que Ele me deu há anos atrás: trabalha para mim que eu vou trabalhar para você. Então eu estar hoje aqui no podcast é um sinal de que eu estou tentando fazer pelo menos o mínimo que eu posso para Deus, que é estar servindo de uma forma. Isso aqui é estar servindo, porque aqui eu sou apenas um instrumento, né? As pessoas que estão aí do outro lado, né, sendo alcançadas, nos assistindo, né? A gente espera que os conteúdos sejam sempre relevantes, possam, né, abençoar as vidas, e os nossos testemunhos aqui possam impactar essas pessoas, para que elas também se acheguem, venham participar do Currículo Hombridade, fazer parte dos cursos, as mulheres do Currículo das Mulheres, os casais aí que estão com problemas no casamento, ou não, acho que não tem casados para sempre, tem o Paz para toda a vida, tem o One para os solteiros que estão pensando em casar, né? Eu desfaço logo, dá errado, eu desfaço logo. E a gente tem que... Vai ter um novo agora, a paternidade bíblica. Aí, paternidade, tem também agora, a gente tem o CRAW também, que fala sobre finanças para o casal. Enfim, a gente tem inúmeras ferramentas, mas o principal de tudo é a gente estar em comunhão, é estar numa igreja, né, congregando, a gente que tem célula está em célula,
né, tendo um discipulador, Um né, a gente está na nossa junto, vida, né? O ID é levar a palavra de Deus a todos os lugares, em todo momento. É verdade. Gente, a gente está perto do nosso fim aqui, então, para a gente encerrar, eu aproveitei bastante que o nosso abençoado Michel Aquele, colocou aí. Bolinha. acabou. E eu quero, cara, tocar na parte 3, que fala sobre preservando uma vida vitoriosa. Que diz aqui, como passar do fracasso para o sucesso. Para vencermos o fracasso, temos de ser convertidos ao positivo, ou seja, mudar a nossa mente, a renovação da mente, né? A crise ela é apenas um processo. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 12 que nós devemos transformar a nossa mente, né? Então tem que ser feita essa transformação da mente, né? O poder da confissão de fé, a gente tem que praticar fé, Todo momento. né? Confessar. Não ser um cristão, como é que diz, anônimo, né? Muitas vezes. Estão oculto, não é isso? Estão 007. 007. Na tua vida o tempo todo. E eu estava conversando sobre o curso, né? Eu estou na matéria. Acabei de sair agora da síndrome de Playboy, no curso lá. É forte. Forte Brasil. Peguei pesado, levou 2 dias para dar essa aula. Muita gente vai poder confessar muitas coisas. Mas eu tenho vivido essa transição na minha vida, né? Confessar. Mostrar que Deus é na sua vida o tempo todo, né? E a gente acabou entrando numa situação de confessar e viver corretamente. É difícil, porque tem pessoas que estão no curso que ainda não são cristãos. Então, eles acham meio bitolado você ser muito correto. E você tem que mostrar o tempo todo que você tem que ser correto. É verdade. Né? No meu trabalho, tinha um problema lá que, como eu trabalho com seguradora, né, eu atendo seguradoras, o meu chefe ele contava uma mentirinha santa. Ele vai ver isso aí que eu vou passar para ele. Eu transformei isso na vida dele lá. Ele queria que eu pudesse Ele falava isso? Que você ocultasse Não, também. não era mentirinha santa. Ele queria que eu ocultasse o tempo, aumentasse a prévia, dissesse que estava num lugar e estava no outro. E o que eu fiz? Eu fiz uma reunião com todos os gerentes das associações. Eu falei, olha, toda vez que eu passar uma prévia para você, eu vou cumprir. Se eu não conseguir cumprir essa prévia, eu vou ligar diretamente para você e vou pedir que aumente essa prévia. Então, a prévia que era de 50 minutos, eu aumentei para 90 minutos para poder dar margem, sempre chego antes. Então, toda vez que eu passo essa prévia para as assistências, eles já sabem que eu vou cumprir aquilo, mesmo que eu desloque de outro trabalho, do outro caminhão para atender aquilo ali. Então, eu mostrei para os meus chefes, né, que a verdade tem que prevalecer. E eu ganhei a confiança das pessoas com quem eu trabalho, que a minha palavra ela ia se valer. Muitas das vezes, eu, como supervisor, pegava o caminhão que estava parado na base e ia cumprir aquele horário, porque eu dei minha palavra. E, às vezes, eu não estava ganhando muita coisa com isso financeiro, mas eu estava ganhando em credibilidade. E hoje eu tenho uma prévia de 90 minutos, coisa que não tinha em assistência. Hoje eu tenho. Quando eu vou assistir você com o seu sinistro na rua, se o Robson, né, a empresa que eu trabalho, se predispôs a chegar em tal lugar em certo tempo, eu vou chegar em certo tempo. Então, eu mostrei para eles que a verdade tem que prevalecer, que o Robson tem que ser fiel àquilo que fala. A palavra tem que valer. Muito importante, Robson, você está falando sobre a palavra, né? Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas lidas, né? Exatamente. E, meu amigo, se nós somos cartas lidas, nossa palavra, ela tem um peso ímpar na nossa vida. Porque aquilo que o homem confessa, não é isso? Ele tem que viver aquilo ali. Ele não pode confessar uma coisa e viver outra. Verdade. Foi o que você falou. Verdade. A gente falou aqui do cristão 007 e tal, e tem muita gente que na igreja é uma benção, mas fora da igreja é a outra história que acho que todos daqui já conhecem, do garotinho que ia para a igreja com o pai e a mãe, o pai trabalhava na igreja, a mãe trabalhava na igreja, era uma benção. Aí eles eram uma benção na igreja. Chegava em casa, Era um inferno. como diz aquele ditado antigo, o pau comia na casa de Noca, né? Cantava na casa de Noca, assim que dizia nossos avós, os antepassados. E aí o menino chegou um dia para o pastor e perguntou para o pastor se ele podia morar na igreja. O pastor falou, por quê, meu filho, você quer morar na igreja? Não, porque papai e mamãe aqui na igreja são uma benção, chega em casa são o diabo. Então, meu amigo, a gente tem que, no mínimo, tentar voltar a essa essência original, que é a imagem e semelhança de Cristo, né, meu irmão? A gente tem que viver. Eu discipulo algumas pessoas lá na minha igreja, e o meu discipulado, esse rapaz que eu discipulo, ele trabalha comigo. E ele vê eu na igreja, vê eu no trabalho, e
você não consegue viver com uma máscara. Sim. Você tem que ser aquilo que você fala, aquilo que você prega. Questão do caráter que Exatamente. Você tem que ser aquilo que você prega. Meu pastor, a gente convive, você sabe. Eu sou incluso na casa dele lá. Vanderlei, próximo churrasco pode me chamar, eu estou sempre dentro. Convivo com ele, conheço a família dele. A família dele foi uma referência para mim, a qual eu trouxe para mim. Eu falei, eu quero essa referência familiar para mim. É verdade. Entende? Eu passei a copiar a família do meu pastor para que eu pudesse ter aquilo, porque eu não tive quem me ensinasse. Então, eu não conseguiria nunca ser alguém na igreja, outra pessoa em casa, porque a gente convive e a gente está sempre dando um testemunho um para o outro. Se eu erro, ele vem e me chama a atenção, e como o Michel falou, eu vou acatar. Hoje eu acato, antigamente eu não aceitava. Não vem me dizer que eu estou errado, não. Antigamente, não vem me dizer que eu estou errado, não. Hoje eu aceito. E eu preciso que me corrijam, porque muitas vezes você, por impulsividade, faz algo errado. A gente aprende no currículo, no geral, né, a ser ensinável, né? Isso. E a gente, quando é ensinável, a gente cada vez aprende Melhora mais. mais. A gente vai se melhorando a cada dia, né? A luz da aurora brilha até que seja dia perfeito. Até a hora que Jesus voltar, né? Ou se cumprir o nosso tempo aqui na Terra, a gente... E essa questão do testemunho, né, é interessante porque a Bíblia também diz que nós somos nuvens de testemunhos, né? Então, a verdade é que é o que você falou. A partir do momento que há um batismo, né, testificação pública daquele ato de fé, você já se torna um alvo. Todo mundo já começa a te observar. É isso aí. E aí que você falou muito bem, também achei interessante, a questão de trazer o cristianismo verdadeiro. Porque, às vezes, o mundo... Como é que o mundo, na verdade, olha pra gente? Com uma esperança. A verdade é esse. É verdade. Olham pra gente com uma esperança, só que às vezes quando há um mau testemunho, é tipo assim, olha lá, não prestam. Então, na verdade, o que a gente tem que mostrar? Nós somos falhos sim, nós erramos sim, mas nós sabemos disso e corremos mediante a perfeição, que só Deus tem a perfeição. É verdade, a gente Então, tem que buscar vai diariamente, evoluindo né? diariamente, aí é o que você falou. Testificando também publicamente, porque Deus quer que nós testificamos as boas obras para glorificar Ele, e assim as pessoas aos poucos vão vendo aquilo e vão ali se sentindo mais à vontade de abrir, de confessar. Se sentem mais seguros, né? Palavra-chave. Homens fiéis são a base da igreja, do país e do mundo. Deus entrega a liderança da sua igreja a homens fiéis. Fidelidade significa firmeza na adesão a promessas ou a observância do dever. Amém. 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 Para a gente fechar aqui, vencedores nunca desistem. Lembre-se, isso. o homem foi criado à imagem de Deus com uma medida do poder criativo do Senhor em suas palavras. Influenciamos o resultado de nossa vida com as palavras que falamos. Nosso mundo é construído por palavras. As palavras têm poder. À medida que passar a cultivar os pensamentos de Deus, começará a declarar as palavras do Senhor. Assim, sua vida se tornará uma existência digna da presença de Deus. Mude seu coração, mude suas palavras, mude o mundo em que vive. Nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. E o nome da nossa igreja é Igreja Batista Atitude. Atitude, Com uma atitude a gente pode mudar o mundo. Verdade. De uma forma positiva ou negativa. Como nós somos cristãos, vamos mudar positivamente, começando pela nossa casa, nossa igreja, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e alcançar outras fronteiras, mudando o mundo. Em nome de Jesus. Robson, obrigado por estar aqui conosco, obrigado aí por esses testemunhos maravilhosos. Testemunho essa transformação que a gente acompanha, né? Desde 2018. Desde 2018, é top demais, cara. Muito obrigado. De Saulo para o apóstolo Paulo. Esse literalmente eu acompanhei, de Saulo virou o apóstolo Paulo, foi de para Paulo, né, cara? Eu aí essa oportunidade e digo de novo, a Atitude, ela é uma igreja que vem mudando a sociedade. Convido a todos, venham fazer esses cursos. Procurem a Atitude ou a igreja próxima de você que tem esses cursos. Venha transformar a sua vida através de uma atitude. A atitude que vai mudar a sua vida, a sua sociedade, a sua família, a sua igreja. É um curso transformador. Obrigado à igreja, obrigado, Wilkley, pela oportunidade de estar aqui expondo as nossas mudanças. E sou grato a você. Amém. Manda um abraço para o pastor Marcos, lá de Marcos Curicica. Barros
uma bênção. Manda um abração para ele, tá? Um abração pro pastor Vanderlei, que é um irmãozão também. Ali é meu pastor. Deus abençoe. Falha dele que você vai caindo, mas... Ainda dá tempo. Dá para se converter. Michel, muito obrigado. Obrigado a você. Você e sua família são bênção. Amém. Né? A gente acompanha vocês aqui, estamos aí ombreando lado a lado. Michel faz parte aí do Ministério do Currículo Hombridade, está sempre nas formaturas aí. E, meu irmão, ele em cima do púlpito, ajudando, ministrando e correndo para lá e para cá. Estamos nessa empreitada juntos, cara. Obrigado. Obrigado por você ser esse homem de Deus, se colocar disponível. Tá caminhando com a sua turma, é bênção. Vamos estar junto, vendo essa galera aí receber a espada. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Faça suas considerações. Fica à vontade. Só agradecer a Deus, né? Como você disse, Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui hoje, para Ele, a glória, né? Agradecer a você, a equipe, pelo convite. Mandar um abraço para minha esposa, para as crianças, né? Minha família. E convidar vocês também, homens, né? A estarem ingressando no currículo, porque tudo que foi abordado aqui são coisas que a gente vive, pratica na fé e aprende ainda, porque ainda tem muito mais ainda para aprender. E mesmo quando termina os cursos, a gente ainda vai aprendendo muito mais, estudando muito mais. Então é uma coisa que eu, como experiência viva, posso falar para vocês que eu já tive preconceito desses cursos e é uma coisa totalmente transformadora a nível espiritualmente falando mesmo. Amém. Então é isso, só agradecer, um abraço a vocês aí. Obrigado, meus irmãos. Para vocês de casa aí, o meu muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever aí no sininho, dá um like pra gente também, compartilha, espalha para geral, que o podcast da família está sendo cada dia transformador. Amém? Deus abençoe vocês. Graça, saúde e paz para todos. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.